Paz do Senhor Jesus, que alegria poder estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor e desta feita estudarmos mais uma lição das lições bíblicas da escola dominical. Que prazer estarmos mais uma vez reunidos com este propósito. Nós estamos estudando já no quarto trimestre deste ano de 2023 sobre o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a lição de forma específica será a lição de número 3, que tem sob o título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Nas lições passadas nós tivemos uma explicação a respeito desta expressão transcultural, que é estar além daquela cultura local, da cultura da região. Quando nós falamos das missões transculturais no Antigo Testamento, nós entendemos que o Antigo Testamento, em especial a partir de Gênesis no capítulo 12 até o seu fim, tem como pano de fundo ou local particular o povo de Israel, o tempo patriarcal, e a partir de Êxodo nós temos então o povo de Israel, e a partir então de Josué nós temos o povo de Israel na Palestina ou na sua terra, a terra que o Senhor os prometeu. Tudo isso demonstra então que esta região é uma região onde o Senhor colocou o seu povo, o povo de Israel. E quando nós falamos de missões transculturais, nós estamos falando de missões além dos limites de Israel. Então, esse é o contexto da lição de hoje. É o que o Antigo Testamento fala a respeito da vontade de Deus ou da obra de Deus além dos limites de Israel no Antigo Testamento. Quando nós falamos do Novo Testamento, que é a próxima lição, missão transcultural no Novo Testamento, o versículo especial, Jesus já disse, está em Atos 1 e 8, que ele vai trazer um desenvolvimento missionário, que ele vai dizer Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, começa num ambiente, o lugar onde eles estavam, onde eles receberam a unção do Espírito, a presença do Espírito, e vai até os confins da terra. Então, esse é o caminho. Nós podemos ver em Atos a respeito disso, mas isso é para a próxima lição. Quando nós estudamos a lição do Antigo Testamento, nós vamos ter isso não de uma forma explícita na Bíblia, mas vamos ter isso implicitamente, mas intencionalmente. Vamos ver claramente no Antigo Testamento um propósito de Deus para alcançar as nações, não somente o povo de Israel. O texto áureo está em Isaías capítulo 49 e versículo 6. O Isaías capítulo 49, versículo 6, é muito lindo esse texto, mas é muito bom ser lido a partir do seu contexto. A epígrafe da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, do capítulo 49, diz assim: o servo do Senhor é a luz dos gentios. Falando a respeito desse servo do Senhor, que sabemos que é Jesus Cristo, foi cumprido essas palavras em Jesus, e que o seu propósito é ser a luz dos gentios. E toda a explicação aqui nós vamos ver a respeito de Cristo. E depois no versículo 6, que é o texto áureo, diz assim: e disse mais: pouco é que sejais o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Então o Senhor está dizendo na primeira parte do versículo que a missão do servo do Senhor, do servo de Deus, que é Cristo aqui, é pouco, não é somente limitado em Jacó ou em Israel, em levar a palavra à tribo de Israel e somente aos guardados de Israel. Aí a parte B diz: também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então o Senhor, já no Antigo Testamento, ele promete que o Messias, ou a salvação de Israel, não seria limitada a Israel, mas seria também a todas as nações até a extremidade da terra, como diz esse versículo. A verdade prática diz: o amor de Deus para com as nações
deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Missão é feito com o amor. Se nós não tivermos o amor de Deus, nós não conseguiremos fazer a missão. Um dos livros até que digo que é um livro antigo, clássico, é um livro de Oswald Smith, que era Paixão pelas Almas, que mostrava a respeito disso, deste amor, desta paixão pelas almas, o amor de Deus abundante em nossos corações. A leitura bíblica em classe, há 2 textos, o texto que fala de Elias e outro texto que fala de Jonas, e nós vamos à frente a respeito desta lição. O pastor Wagner Gabi, que é o comentarista dessa lição, ele a subdivide em 3 tópicos. O primeiro tópico ele vai falar sobre Israel, que é o povo escolhido com um propósito missionário. O segundo, ele vai trazer para nós os exemplos do amor de Deus para com outras nações, tudo baseado no Antigo Testamento. E terminará com o terceiro tópico, que fala sobre as alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Então, esse será o caminho que nós falaremos aqui. Então, de início, a lição vai falar sobre Israel. E quem é Israel? Desde o início, o Senhor planejou, desde os tempos antigos, que o testemunho do Messias, de Jesus Cristo, seria proclamado a todos os habitantes da terra. Desde o início, então, o Senhor ele tem o propósito da salvação, a salvação a toda a humanidade. Isso é verdade quando ele promete a salvação. No capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, que temos lá o proto-evangelho, e ele promete a salvação a Adão e Eva. E ali não está colocado ali somente a nação de Israel. A nação de Israel, nós veremos a nação de Israel a partir de Abraão, no capítulo 12. Mas em Adão e Eva, nós temos a promessa de salvação a toda a humanidade. Então, o Senhor se revelou, e desde o capítulo 12, o Senhor se revela a partir de um povo. Esse povo é o povo de Israel. As promessas que Deus fez ao povo de Israel, nós temos ela bem colocada em Gênesis, no capítulo de número 12, quando o Senhor então chama Abrão, ou então Abrão, e a promessa de Deus a Abrão era para que, o versículo 2 e 3 diz, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E o versículo 3 diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a última promessa feita em Abraão aqui é, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o povo de Israel é chamado com esse propósito, o propósito de ser um povo missionário, um povo que é para abençoar as outras nações. Em Isaías, capítulo 43, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, falando para Israel, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O versículo 11, complementando, ele diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, o povo de Israel foi escolhido com esse propósito. Foi escolhido para que ele fosse aquele que enviasse a palavra da salvação a toda a humanidade. Este foi o propósito de Deus. Esse propósito, hoje, está deixado de lado por causa da igreja. Mas nós temos as profecias do Senhor que serão cumpridas, em especial no período da grande tribulação, em que Israel, e também no milênio, Israel será de novo o portador e o sacerdote para as nações. Deus já o chamou antes, no Antigo Testamento. Porém, nós vamos ver na história do Antigo Testamento que os israelitas, em vez de serem luz para as nações, se contaminaram com as trevas das nações, voltando-se aos deuses pagãos dos seus vizinhos, não se preocupando assim com sua missão,
mas pelo contrário, eles se desviaram, tornaram-se desobedientes, idólatras, tiveram muitos pecados morais e relativizaram a sua aliança para com Deus. Israel falhou na sua missão. Em vez de Israel ser um povo que buscasse a Deus e levasse a luz divina às outras nações, pelo contrário, deixaram a Deus e se tornaram trevas como as outras nações. Isso nós vamos ver em toda a história do Antigo Testamento. Mas um livro que é um livro que mostraremos, ou que nós mostramos claramente, esse livro que evidencia claramente essa situação, é o livro de Juízes, onde o povo de Israel está em um ambiente de bênção, mas eles desviam-se do Senhor. E o Senhor então envia o castigo, e normalmente o castigo vinha de outras nações. Então eles clamam ao Senhor e Deus envia um libertador, e eles têm a partir disso um período de paz. Mas na paz eles voltam a um ciclo vicioso de destruição. Sempre acontecendo assim. E não foi só nos tempos de Juízes, mas depois nós vamos ver no tempo dos reis, que haverá sempre este ciclo de rei que agradava a Deus, a rei que desagradava ao Senhor. Rei que fazia o que era bem aos olhos do Senhor e rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Desta forma, a ponto de que o Senhor levou cativo o povo de Israel pelos assírios e o povo de Judá pelos babilônios. Tudo por causa do pecado da idolatria. Eles não cumpriram a sua promessa. Porém, isso não significa que o que ocorreu com Israel foi uma derrota total e o Senhor não tem nenhum plano, nenhum propósito com eles e que tudo aquilo que o Senhor planejava na vida dele não ocorreu. Não é verdade, porque Israel, mesmo assim, se tornou uma bênção para as nações, em especial a palavra de Deus. Porque se nós temos a palavra de Deus, hoje em nossas mãos, a palavra de Deus foi revelada a Israel em primeiro lugar. E quando Jesus estava falando com aquela mulher, a samaritana, ele falou o que está escrito no versículo 22 de João capítulo 4. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Isso demonstra que a partir deles é que nós recebemos a salvação. E em Romanos, no capítulo de número 1, versículo 16, o texto vai dizer: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ora, isto o próprio João vai falar no capítulo 1, qual foi o propósito de Jesus. João capítulo 1, versículo de número 11, que diz assim: veio para o que era seu. Este é o propósito. Tanto que em Mateus, no capítulo de número 10, quando o Senhor envia os seus discípulos, ele diz assim, no capítulo 10, versículo 5, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, isso demonstra claramente que nós recebemos a salvação por meio de Jesus, um judeu. E o Senhor cumpriu o seu plano, a despeito da desobediência de Israel, a despeito das falhas de Israel. Quando Paulo vai escrever no capítulo 9, capítulo 10 do Evangelho aos Romanos, a respeito de Israel, ele fala que eles foram cortados. Por um breve momento eles foram cortados. E nós que éramos um zambujeiro bravo, fomos enxortados nesta oliveira verdadeira, que é Cristo, o nosso Senhor. Mas ele também vai dizer que por um pouco de tempo o Senhor os desprezou. E o desprezo de Deus à nação de Israel, por um pouco de tempo, que é o tempo dos gentios, que é o tempo da igreja, veio ou manifestou-se em salvação a todas as gentes. Então, até o desprezo de Deus operou salvação a todos nós. Glórias a Deus por isso. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento,
levou a palavra de Deus a muitos lugares. E depois, no segundo ponto, nós temos então exemplos a respeito disso. O primeiro exemplo é o exemplo de Elias, quando, no capítulo 17 de primeiro livro dos Reis, Elias é enviado a Sarepta, uma cidade que estava a 13 quilômetros ao sul de Sidom. Era uma cidade fenícia, era uma cidade estrangeira, era uma cidade longe das cercanias de Israel. É muito interessante que a rainha em Israel nesse tempo, que era uma rainha pagã, uma rainha que tinha trazido o paganismo e a idolatria para Israel, era uma rainha desse mesmo lugar. Ela era sidônia, ela era fenícia, a rainha Jezabel. A Jezabel, que era a rainha naquele lugar. Mas o Senhor envia o profeta Elias para a terra. Olha como Deus, ele é maravilhoso. E os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Parece que podemos ver que assim como Satanás enviou, posso colocar aqui entre aspas, enviou a sua pseudo-missionária a Israel, Deus envia o seu servo, o profeta Elias, como missionário à terra de Fenícia. E ali estava então o profeta Elias, que viveu não sabemos quanto tempo, foi sustentado por esta mulher debaixo de um milagre, debaixo de uma palavra, debaixo de uma bênção de Deus. E a Bíblia fala que aquela mulher pôde testemunhar na vida de Elias que ele era um homem de Deus e que a palavra que havia na boca dele era verdade. Por quê? Porque ela viu pelo testemunho e pela manifestação do poder de Deus, o Deus vivo, que a palavra de Deus na boca de Elias era uma palavra verdadeira. Ela viu o milagre da farinha que não acabou, do azeite que não findava. Enquanto Elias estava na casa dela, e eu acredito até que acabou-se aquela seca, a farinha da panela e o azeite da botija não acabou-se. Passado-se o tempo, o seu filho morre. O filho da viúva era morto, estava morto. E ela entendeu então que ela não tinha possibilidade de viver na santidade diante daquele profeta, e por causa disso Deus havia castigado aquela mulher. Mas o profeta Elias então clama ao Senhor. E nós não temos na história bíblica desde ali, desde Adão até Elias, um milagre da ressurreição. Temos aqui o primeiro milagre. Então, através do profeta Elias, este menino, ele é ressuscitado. Deus restaura a alma na vida deste menino e ele é ressuscitado. Isso demonstra claramente o amor de Deus para com este homem. O amor de Deus para com esta estrangeira. Esta estrangeira foi alvo do amor de Deus para com a vida dela. Ora, o próprio profeta Isaías, escrevendo o seu livro, e nós veremos profecias, em especial a partir do capítulo 40 até o capítulo 55, que são capítulos de promessas feitas ao povo de Israel e às nações. Teremos muitos versículos a respeito disso. O capítulo 45, versículo de número 6, vai dizer assim: para que se saiba desde o nascente do sol até e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. No mesmo capítulo 45, versículo 22, diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os moradores da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. E o texto que nós lemos mesmo, no capítulo 49, versículo de número 2, mas também podemos trazer o capítulo 52 e o versículo de número 10, que diz assim: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Se nós olharmos para os Salmos, ainda teremos muitos a respeito disso.
Mas há um livro específico no Antigo Testamento que é um livro altamente missionário, que é o livro do profeta Jonas. Este livro, o livro menor, conta a história de um missionário. Quem era Jonas? Jonas, ele era um judeu, ele era um israelita, era alguém que era um sacerdote. O seu pai, Amitai, era um sacerdote e profeta, e ele também era um sacerdote e profeta. E ele recebeu uma missão específica, uma ordem específica de sair do seu lugar, da sua terra, e ir a uma terra longínqua, a uma cidade chamada Nínive, de um povo gentil, de um povo bárbaro, de um povo pagão. Era uma cidade que era a capital de um reino, o Império da Síria, que era uma nação perversa, cruel e imoral. O povo vivia em um tamanha longe de Deus, longe do Senhor. Era terrível a história de Nínive e de toda a nação. Mas o Senhor, por amor e misericórdia, enviou então o profeta Jonas para pregar uma mensagem dura. Mas qual foi a razão de Jonas não, em primeiro lugar, não querer cumprir aquilo que ele foi chamado a fazer? Qual foi? Nós vamos saber quando ele fala no capítulo de número 4 do seu livro, o versículo de número 2, ele diz assim: e orou ao Senhor e disse, Jonas disse, ah, Senhor, não foi o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Qual foi o propósito de Jonas fugir para Tarsis e, em primeiro lugar, a priori, não cumprir ou não obedecer à voz de Deus? Mas depois nós sabemos a história de Jonas, de tudo o que ocorreu, e ele obedeceu à voz do Senhor. E ele vai dizer por quê? Ele vai dizer assim: por isso me preveni e fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ora, tudo aquilo que Deus se manifestou lá para Moisés no Êxodo, e que o Senhor se manifestou a todo o povo de Israel, Jonas sabia que o caráter de Deus e o amor de Deus para com Israel era o mesmo, sem nenhuma mudança para os gentios, em especial aqui para um povo duro, terrível, que era o povo de Nínive ou os assírios. Isso demonstra claramente o amor de Deus, a graça de Deus e o desejo de Deus em salvar os gentios, em fazer missões transculturais. O livro de Jonas é para nós um grande modelo a respeito disso. Deste Deus que ama a humanidade toda, que deseja a humanidade toda, a ponto de que o próprio Deus diz o que está escrito no último versículo do livro de Jonas. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em quem estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ora, este é o amor de Deus, a compaixão de Deus, manifestada no Antigo Testamento para com os gentios. Terminamos então esta lição vendo o que o comentarista traz a respeito das alianças de Deus no Antigo Testamento entre Deus e a humanidade. Sabemos que a partir do pecado, toda a criação, ou da queda, toda a criação, ela foi sujeita ao pecado. Então Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Então o Senhor estabeleceu alianças com dois propósitos: fazer-se conhecido ou fazer conhecida a glória de Deus e receber a adoração, a verdadeira adoração de todos os povos. E estas alianças, como está bem escrito na lição, elas podem ser divididas em duas. Primeiro, as alianças incondicionais e as alianças ou a aliança condicional. Na própria lição nós vamos ter uma explicação do que é a aliança incondicional. A aliança incondicional é uma disposição
soberana de Deus, mediante a qual o próprio Deus estabelece um contrato incondicional com o homem, obrigando-se, em graça, por juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem ele compactua. Ora, nós vamos ver isso de forma mais específica, mais alianças, mas a aliança que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 7, a aliança que Deus faz com Davi, a aliança que Deus faz com Noé, é no capítulo de número 9. E o Senhor diz assim o que está escrito no versículo 8. Eis que eu estabeleço o meu concerto, a minha aliança convosco e com a vossa semente depois de vós. Ele está falando com todos, não só com o povo de Israel, como eu disse, que inicia-se a partir do capítulo 12. Mas ele vai continuar dizendo assim: com toda a alma vivente que convosco estás, de aves, de reses, de todo animal sobre a terra. Versículo 11. Eu convosco estabeleço o meu concerto, de que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Versículo 12 ele diz: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, sobre toda a alma vivente que estás convosco de gerações eternas. E nós sabemos, o meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e vós. Eis aí este concerto que o Senhor fez então com este povo, a humanidade a respeito de todos nós. Há um texto que vai falar a respeito desse cuidado de Deus, desse provisão de Deus para conosco. O Senhor fez isso de uma forma muito maravilhosa e especial. Esta aliança é uma aliança incondicional. E o próprio Jesus vai falar a respeito disso, do caráter de Deus, quando ele fala o Sermão da Montanha, que está em Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 45. Ele diz assim: para que sejais filhos do Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Isso é um propósito, ou isto é um exemplo de uma aliança incondicional. O sol e a chuva, que são bênçãos de Deus. O sol brilha sobre os bons, mas também sobre os maus. A chuva desce sobre os bons, mas também sobre os maus. É uma aliança incondicional de Deus. Mas o que é uma aliança condicional? A aliança condicional é a proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este se cumpre perfeitamente estas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Nós podemos ver todo o capítulo 28 de Deuteronômio, esta aliança incondicional, esta aliança condicional. Mas eu trago aqui uma explicação, ou quem sabe um versículo que explica bem mais, em Isaías, no capítulo 1, versículo 19 e 20, que o Senhor diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Há uma condição, há uma preposição condicional. Há uma condicional. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E no versículo 20, ele vem com uma conjunção adversativa e depois com uma condicional, dizendo: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Esta é uma aliança, um exemplo de aliança condicional. Então, meus queridos, nós podemos entender então que o plano de Deus abrange toda a humanidade,
E o seu propósito é se revelar a todos os povos, para que todas as nações vejam a glória do Senhor e todos os povos vejam as suas maravilhas, como está no Salmo de número 96, verso 3. Este é o propósito de Deus para a salvação de toda a humanidade, fazendo missão transcultural desde o Antigo Testamento. Que Deus o abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que você seja muito fortalecido com a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.